Você tá na tua casa, tranquilo, preparando teu café para começar aquele dia que vai ser maravilhoso, aquele dia que você acordou inspirado, quando de repente a sua mente começa a jogar para você milhares e milhares de pensamentos negativos, de problemas do passado, de problemas que você tá tendo e de problemas que você nem tem e que a mente acha que você vai ter. Nesse momento, o seu coração começa a bater mais forte, você começa a respirar mais rápido e voa lá. Você está ansioso. Isso acontece na sua vida muitas vezes até você chegar ao ponto em que você diz: ok, eu preciso ir no médico porque eu tenho ansiedade. Provavelmente tem grandes chances de você que está assistindo esse vídeo tomar algum remédio, tomar algum medicamento para ansiedade, até porque a ansiedade não é um problema prejudicial para a saúde, um problema que é uma sensação que a gente nunca deveria sentir, não é mesmo? E não. A gente precisa entender, pessoal, que a nossa mente, ela possui algumas programações, ok? Ela possui algumas programações, algumas automações que são liberadas em determinadas situações por determinados estímulos, ok? Então, a ansiedade é quando você está com medo de algo, preocupado com algo, a nossa mente identifica isso como um problema e logo ela começa a usar uma capacidade a mais no nosso cérebro. E basicamente, já te explicando de uma forma muito simples, já vou aprofundar um pouco mais nisso, mas te explicando de uma forma muito simples. Quando a gente usa mais processamento do cérebro, o combustível do cérebro é oxigênio, então o coração tem que bater mais forte e a gente tem que respirar mais, para entrar mais ar pelo pulmão e para o oxigênio ir mais rápido para o nosso cérebro através do coração. Ok? Basicamente é isso, é uma reação fisiológica normal do nosso corpo, é uma coisa que está acontecendo. E sim, a gente se sente ansioso, mas eu já vou te explicar o porquê, que substância libera, o que acontece com o nosso corpo realmente para a gente se sentir assim ansioso. Imagine que o seu cérebro é uma máquina, e ele realmente é uma máquina que tem milhares e milhares de automações, milhares de sensores que estão sendo desenvolvidos ao longo da história do planeta, desde a época dos nossos Homo sapiens, né, de que a gente morava nas cavernas. Nosso cérebro vem se programando, vem se moldando para que ele possa fazer a gente ficar vivo. E essas automações nas épocas da caverna, principalmente em relação ao medo, funcionavam bem na época das cavernas, mas hoje em dia isso tem ficado um pouco preocupante, até porque a nossa vida está um pouco confusa e mais acelerada, e às vezes a nossa mente se perde nisso, se confunde sobre o que ela faz, entendeu? É como se fosse uma máquina mesmo, é como se fosse um carro da Tesla que às vezes se confunde no sensor, não sei se é um mato que pode identificar um perigo iminente ou se é realmente um obstáculo que ele não pode bater. Então e pra gente começar a entender a ansiedade, a gente precisa entender que a ansiedade é uma reação, ou seja, ela precisa de uma ação, ela precisa de algo para, enfim, como dizia Newton, né, toda ação tem uma reação, mas qual que é a ação? Qual que é o fato que faz desencadear essa reação na nossa mente? Apesar da nossa mente ser uma máquina perfeita, ela não consegue distinguir algumas coisas por conta própria. E a gente, na nossa cabeça, a gente começa a condicionar lugares, começa a condicionar pessoas, começa a condicionar situações. Quem nunca se sentiu ansioso porque tinha que fazer uma prova? É você condicionando a sua mente de que a prova precisa, de certa forma, que a prova te traz um perigo e baseado nisso, você identificou ela como um perigo, a ansiedade vai vir porque a ansiedade é uma reação que tem a ver com o medo, pessoal, ok? Por exemplo, na época das cavernas, como quando um homem identificava que tinha um leão, quando ele via um leão, a gente ficava ansioso. E isso era bom pra gente, porque quando a gente fica ansioso, a gente fica mais ligado, tem mais foco, tem mais atenção. E muitos atletas, pessoal, de Olimpíadas, eles não fazem meditação antes de fazer as provas. Eles entram de propósito num estado de ansiedade controlado. Porque quando você está ansioso, você tende a render mais, tende a ser mais produtivo, a ter mais energia. Porque é um sistema de autodefesa. Então, como que isso funciona de fato? Como é que isso funciona agora cientificamente? A nossa mente ela possui alguns requisitos de liberações de sensações fisiológicas. E a ansiedade está relacionada ao sentimento de medo ou fuga. Quando o homem das cavernas via um leão, ou ele ia lá brigar com o leão, ou ele fugia. E a ansiedade, pessoal, ela acontece devido à estimulação da amígdala cerebral. Não, a amígdala não é essa parte que está aqui. A amígdala cerebral é uma parte do cérebro responsável por essa parte do medo, essas reações emocionais aí. E como que isso pode ser identificado? Como é que essa informação chega até a nossa amígdala? Como é que ela é estimulada? Existem alguns estudos e eu achei um estudo muito massa que fala que quando a nossa mente identifica através de sensores que tem na nossa mente uma variação de CO2 no nosso sangue, ou seja, quando a gente está respirando mais ofegante,
ela estimula a amígdala cerebral. Mas calma que não é literalmente na amígdala cerebral que chega a primeira informação. Na verdade, essa informação, esse estímulo, tudo começa com um estímulo, ou seja, com alguma coisa que aconteceu, vai para o nosso tálamo, que é uma parte do nosso cérebro que é responsável por julgar, né? É como se fosse um cara numa empresa em que ele vai dizer, ok, chegou a demanda para mim, eu mando para que setor? Eu mando para logística, eu mando para relacionamento? Ele vai fazer isso, ele vai ou mandar para o neocórtex, que é a parte mais analítica, então o neocórtex vem essa informação para o tálamo, ele manda para o neocórtex analisa e pode mandar para a amígdala cerebral. Ou o tálamo pode mandar diretamente para a amígdala cerebral quando ele entender que aquela situação que quem é responsável por enfim, tratar daquela situação é a amígdala cerebral. Então, quando essa amígdala cerebral é ativada, é hiperativada, ela ativa o eixo HPA. E esse eixo HPA é responsável por liberar uma série de neurotransmissores e hormônios que até que enfim chegam no cortisol, pessoal, na substância cortisol, que é a substância que nos deixa ansioso, que na verdade nos deixa ansioso não, que é a substância responsável por nos deixar ligado, por nos deixar atento. Ou seja, quando a gente está fazendo uma prova, é muito interessante que a gente se sinta assim ansioso, porque a gente vai estar mais ligado, a gente vai estar mais atento e vai ter mais foco. É claro, pessoal, que a ansiedade sim é um problema e você já vai entender o porquê que ele se torna um problema. Porque existe sim a ansiedade crônica, em que você se sente ansioso o tempo todo, mas provavelmente tem muitas grandes chances de você ter criado isso na sua própria cabeça por não entender esse sistema simples do nosso cérebro. Então, quando a gente entende que a ansiedade ocorre por fatores, por estímulos que muitas vezes não tem nada a ver, são problemas que às vezes nem aconteceram. Eu falei sobre isso no vídeo do estoicismo, que é muito importante você assistir também. Mas enfim, pessoal, por coisa que a gente não controla, como diria Epiteto, né? Se o problema ele não tem solução, não tem por que se preocupar com ele. E se ele tem solução, então a gente não deve nem mesmo assim se preocupar com ele, ok? Então, basicamente funciona dessa forma. E o ponto que eu quero chegar, pessoal, é que a ansiedade, ela não é de fato um problema emocional tão grande assim. A ansiedade é basicamente uma reação do nosso corpo. Quando a gente fica feliz, quando a gente se sente feliz, o nosso corpo tende a liberar substâncias, né? Não sei como é. Quando a gente fica feliz, o nosso corpo libera hormônios, substâncias que fazem a gente se sentir bem, a gente se sentir feliz. Quando a gente se depara com alguma situação em que a nossa mente identifica perigo, o nosso cérebro também libera algumas emoções, alguns hormônios, enfim, o cortisol, para que a gente fique mais ligado e possa ou fugir, né, como a gente falou antes, ou fugir desse perigo ou enfrentar, ok? Então, basicamente isso, pessoal. E o problema, e essa é uma opinião minha, tá, pessoal? Eu acho que o problema de ansiedade, ele começa quando a gente identifica a ansiedade como um problema. Então, quando a gente identifica a ansiedade como um problema, ela vira quase que um paradoxo, porque você condicionou ela a um problema, todo problema vai gerar essa reação no nosso corpo de medo ou fuga, e aí você tá ansioso e você fica mais ansioso porque você tá ansioso e de novo ansioso, e você vira um ciclo infinito e você começa a ter as crises de pânico, você começa a ter que tomar remédio porque o teu corpo tá ali naquele ciclo infinito, ele fica louco, ele já tá dando bug no sistema, ok? Então, entenda que você criou esse problema, então a melhor forma de você ir controlando a ansiedade, caso você já tenha, é você, quando começar a se sentir ansioso, pensar, ok, vou me sentir ansioso agora, tá rolando um processo, tá chegando informação na minha amígdala, daqui a pouco vai liberar cortisol, eu vou ficar mais ligado, beleza? Esse hormônio, assim como ele vem pro nosso corpo, ele pode sair e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Vou fazer outra coisa, vou me distrair, é ruim pra caralho. Você não dorme às vezes? Não dorme às vezes, mas calma, fica tranquilo, é só porque a nossa mente tá identificando alguma situação. E aí que tá o problema, aí que tá o ponto. Qual a situação? Qual que é o problema que tem afetado a sua vida, que tem feito a sua mente entender que aquele problema é como se fosse um leão da antiguidade? E você precisa ir lá e resolver esse problema, você precisa ir acabar com aquele problema. Então, às vezes, as pessoas têm ansiedade e elas ficam atrás da ansiedade, escondidas, sem querer fazer as mudanças necessárias na sua vida. Você é responsável pelas coisas boas que acontecem e pelas coisas ruins que acontecem. Então, se tem um problema, tente identificar de onde que ele está vindo. E muitas vezes a gente sabe de onde vem o problema. Ah, eu sei que é aquela pessoa que me deixa mal, é esse lugar que me deixa mal. Então,
se mude, se possível, se afasta da pessoa, vai lá, perdoa ela, resolve as coisas. Seja mais humilde, tá, pessoal? Para entender que a gente precisa resolver alguns problemas e não ficar escondido atrás. É muito fácil a gente dizer assim, ok, eu sou ansioso e agora você, pra ser pra sempre ansioso, eu vou tomar um remédio aqui e foda-se. E aí você é um covarde porque você não resolve nenhum problema da sua vida. E aí, obviamente você vai ficar ansioso, pessoal. Obviamente você vai ter ansiedade. Eu sei, pessoal, que esse vídeo é muito polêmico, é um assunto polêmico, tá? Mas eu expliquei de forma científica aqui, isso aqui não é uma opinião minha, não é o que eu tô falando, é o que pessoas estudaram e, enfim, se você puder ser humilde e entender isso, espero que isso te ajude, espero que você comece a pensar dessa forma, espero que esse vídeo fique na tua cabeça, que esse conhecimento fique na tua cabeça. Não aceite a ansiedade, pessoal. Busque conhecimento, busque filosofias, busque terapias para que você possa, de fato, se libertar da ansiedade e não ficar tomando remédio. O remédio, ele trata a reação. O remédio, ele, sei lá, ele basicamente pode ser que iniba, né, o cortisol do seu corpo, mas não vai estar tratando o sintoma que gera aquela estimulação no cérebro. E você precisa tratar o fator causador inicial da ansiedade e não a reação, tá? Ok? E pessoal, eu termino o vídeo aqui com uma frase de Epiteto, aproveitando o gancho do último vídeo que eu postei, que diz que o sofrimento não vem dos eventos da nossa vida, dos acontecimentos da nossa vida, mas sim dos nossos julgamentos, do como a gente julga, do como a gente olha pra eles. Então, uma forma de você ser feliz é julgar melhor o que acontece, é julgar de uma forma positiva. Eu espero que você fique bem, que você consiga ficar menos ansioso, mas não ficar sem ansiedade, tá? A ansiedade é uma coisa muito importante pra você, é uma coisa que precisa acontecer no nosso corpo, tá? Então eu espero que você consiga controlar a ansiedade para que você possa usar ela, por exemplo, numa prova para você ficar mais ligado, para você entender que, ok, eu tô ansioso e isso é muito bom porque agora eu fico mais focado. Imagina você fazer uma prova lá assim, ó. Ai, tô tão tranquilo pra fazer a prova. A sua mente não vai funcionar direito, ok?